Integrantes do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio esperam uma votação unânime do relatório contra o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. A votação acontece amanhã. Acusado de ter participado da morte do menino Henri Borel, Jairinho pode ter um mandato cassado na quarta-feira. Pedro Duran acompanha o caso e tem os detalhes ao vivo. Pedro, mais uma vez, uma boa tarde para você. Expectativa é de uma votação unânime, tamanho o caso macabro que acompanhamos. Pois é, né? A gente acompanhou todo esse desenrolar, Carol e Marcela, e viu como as coisas foram evoluindo não só no cenário jurídico, mas também no cenário político. Eu conversei com vários membros da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, a maioria dos 7 membros que fazem parte do Conselho de Ética da Câmara, e a expectativa é de que no Conselho de Ética a votação seja unânime, ou seja, os 7 vereadores que são membros do Conselho de diversos partidos votem a favor do relatório de Luiz Ramos Filho, do PTN, que pede a cassação do mandato de Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, acusado de matar o menino Henri Borel no mês de março. Henrique tinha 4 anos de idade quando morreu dentro do apartamento em que doutor Jairinho e a mãe dele, Monique Meneiros, viviam com um garoto. Mas depois, na quarta-feira, já tem inclusive data e horário marcado para essa sessão que deve sacramentar o fim do mandato político de Jairo Souza Santos Júnior aqui no Rio de Janeiro. Ela deve ser realizada por volta das 4 horas da tarde da quarta-feira. O Alexandre Esquerdo, que é o presidente do Conselho de Ética, conversou comigo ontem e me disse que deu aos advogados de Jairinho uma possibilidade, inclusive, que eles fizessem uma sustentação oral, falassem por 1 hora ali no plenário da Câmara dos Vereadores, mas que não há nenhuma previsão para que o próprio Jairinho fale. Ele está preso no complexo de Jericinó, em Bangu, e a legislação que é usada como base para que esse processo corra internamente na Câmara não prevê que ele possa se defender pessoalmente. Já o Luiz Ramos Filho, que é do PTN, me disse que quando fez o relatório dele, ele que é um dos 7 membros do Conselho e já votou pela cassação de Jairinho, ele espera que a votação seja unânime. Isso porque, de fato, o relatório foi construído com a participação de todos os vereadores membros do Conselho de Ética e todas as decisões tomadas até agora foram unânimes dentro do Conselho em relação ao caso de Dr. Jairinho. Então, o que a gente deve assistir nos próximos dias? O relatório amanhã de manhã passando pelo Conselho de Ética, provavelmente, como a gente disse, com uma votação unânime, e indo ao plenário da Câmara, onde 51 vereadores vão votar sobre o futuro de Jairinho. Todos os vereadores da Câmara. Desses 51, um deles é o Jairo Souza Santos Júnior, e os outros 50 que vão estar presentes na votação podem votar a favor da cassação dele. Já é esperada a cassação de Jairo Souza Santos Júnior aqui na Câmara dos Vereadores, mas ainda não se sabe se algum dos vereadores vai defendê-lo. Isso não aconteceu até agora. Desde o dia em que ele foi preso, no dia 8 de abril, até agora, não teve nenhum vereador que publicamente o defendeu na casa, na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Então, a ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. O que a gente sabe é que tudo indica que essa seja a semana final desse processo político que pode acabar com a extinção da cadeira de Dr. Jairinho, ele que deixaria o cargo para o suplente dele, aí perderia de vez o 5º mandato dele como vereador aqui no Rio de Janeiro. Recentemente, o pai dele, Jairo Souza Santos, assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ele que, depois de uma troca de secretários ali na gestão do governador Cláudio Castro, acabou recuperando, ele tinha sido deputado estadual, também é da região de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e acabou recuperando a cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, se por um lado o filho deve perder o mandato depois dessa movimentação, depois da sequência do processo no Conselho de Ética e também no plenário da Câmara com todos os vereadores, por outro lado o pai, o Jairo Souza Santos pai, esse sim conseguiu recuperar a cadeira e vai continuar representando a família Santos na política fluminense, isso porque conseguiu recuperar depois dessa troca de cadeiras, aí, dessa movimentação de cadeiras, o cargo que ocupava aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.